Sexta parte do livro, Senhor Número Errado, livro único. Se você gosta de livros interessantes de outros gêneros, entre no canal. Lá mais embaixo você encontrará várias sinopses. O livro completo desses livros estará em um link da descrição. Kalin. Abri meus olhos e estendi a mão para ela, mas ela não estava lá. Santo Deus, Olivia Marshall acordou antes de mim? Que horas eram? Sentei-me e pude ouvi-la correndo pela cozinha. Parecia que ela estava andando de um lado para o outro, provavelmente com o lábio entre os dentes enquanto imaginava tudo o que poderia dar errado em seu primeiro dia. Levantei-me e peguei um short e uma camiseta da cômoda. Ela precisava de uma distração ou uma conversa estimulante, talvez ambos. Pode ser que eu tenha que largar a corrida naquela manhã. Eu estava vestindo minha camisa quando entrei na cozinha e vi o rosto dela. Ela estava encostada na geladeira, com as bochechas vermelhas, os olhos vidrados. O que há de errado? Livia dei um passo em direção a ela. Deus, já aconteceu alguma coisa com o trabalho e ela estendeu a mão para me impedir. E em sua mão estava meu telefone. Por que você tem mensagens de senhorita descagem incorreta aqui? Sua voz falhou e ela piscou rapidamente. Continuo tentando descobrir, mas nada faz sentido. Como diabos você receberia minhas mensagens? Senti minhas entranhas caírem quando seu rosto me implorou por uma explicação viável que eu não tinha. Eu disse. Por que você tem? Não se atreva a puxar a linha de merda do namorado traidor e perguntar por que eu tenho a porra do seu telefone, Kalin. Tenha um pingo de decência aqui. Ela estava certa, mas eu não tinha ideia do que dizer. Eu sei que isso vai parecer loucura, LV, mas na verdade eu sou o senhor número errado. Ela apenas me encarou por um minuto, imóvel, como se estivesse tentando conciliar os fatos. Acho que você está esquecendo que encontrei meu número errado. Então, a menos que seu nome seja Nick e você saiba dançar break, você não é ele. Tente novamente. Merda. Como diabos eu poderia fazê-la entender? Eu disse. Eu juro que estou dizendo a verdade. Nick te encontrou para um café porque eu pedi. Podemos sentar e conversar sobre isso? Não. Ela largou o meu telefone no balcão e cruzou os braços. Apenas me faça entender do que se trata. Inferno. Esfreguei a nuca. Eu sou seu número errado. Foi uma coincidência totalmente estranha para nós dois. Fiquei tão chocado quanto você quando soube. Eu tentei te ignorar e terminar com isso, mas... Oh meu Deus, ela olhou para mim, quando você percebeu que era eu. De jeito nenhum eu estava respondendo isso. Eu não sei, LV, um tempo atrás. Me diga, sua voz era profunda e baixa, como se estivesse segurando uma parede de emoção enquanto ela dizia com os dentes cerrados, porque nós dois sabemos que você se lembra do exato segundo em que descobriu. LV. Quando, Kalin? Na noite em que você nos fez espaguete e almôndegas, eu me aproximei, precisando fazê-la entender, eu estava. Espere. Isso foi há meses, ela se afastou de mim, seus olhos correndo ao redor enquanto ela tentava acompanhar, você sabia disso há tanto tempo. Puta merda. Você não me ignorou, seu mentiroso. Você me mandava mensagens o tempo todo. Não, eu. Você me mandou uma mensagem quando eu estava em um encontro, você me mandou uma mensagem quando você estava em um encontro, você me mandou uma mensagem, ela parou com um suspiro, oh meu Deus. Você tem lido todas as mensagens que enviei quando estava falando comigo mesma. Eu abri minha boca, mas ela continuou, seus olhos selvagens enquanto tudo voltava para ela. É por isso que fizemos sexo tão bom desde o primeiro dia? Porque eu falei sobre isso com o número errado, então você só ligou porque você já sabia como me excitar. LV, não. Nossa primeira vez foi no balcão da cozinha e ela estava explodindo, mas a raiva não tirou a dor de seu rosto e estava me matando. Deus, eu só precisava que ela entendesse. Isso foi apenas uma coincidência. Oh, meu Deus, ela sorriu e soltou uma risada alca, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Aposto que você se sentiu como rei quando leu que foi o melhor sexo da minha vida. Oh, meu Deus, isso deve ter sido hilário para você. Não foi. Merda. Não foi assim. Então me diga como as coisas foram com Nick. Você disse a ele que já estava me fodendo para não estragar tudo com honestidade e precisava de um substituto. Enquanto eu a observava chorar, eu sabia que nunca ia ficar tudo bem. Deus não. LV. Não, ela caminhou até a porta e pegou sua bolsa e sapatos. Não me chame assim como se nos conhecêssemos. Eu não sou mais LV para você. Aproximei-me da porta e coloquei a mão nela. Você tem que me deixar explicar.
Sem explicações, lembra, ela balançou a cabeça e bateu na minha mão para removê-la da porta. Dissemos que quando estivéssemos entediados poderíamos simplesmente ir embora, certo? Bem, estou entediada. Engoli um nó de medo na minha garganta quando ouvi a finalidade em suas palavras. Inclinei-me para que nossos rostos ficassem no mesmo nível. Eu precisava que ela me visse. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Sério, seus olhos se estreitaram e ela disse: tudo o que sei é que tive um relacionamento com algum número aleatório, e então ele me enganou fingindo que era outra pessoa enquanto também usava minhas mensagens para entrar na minha calcinha. Saia do meu caminho porque eu tenho que me preparar para o trabalho. Por favor. Deus, eu não queria implorar, mas me senti desesperado quando disse: deixe-me explicar. Eu nem me importo, Kalin. Adeus. Ela bateu a porta atrás dela quando saiu, e eu senti como se ela tivesse levado todo o oxigênio do apartamento com ela. Olivia. Às vezes, os fornecedores chegam às sextas-feiras. Na semana passada, eles disseram que seria da Chic Fiuaeba, certo? Sorri para Bethany, a outra garota que estava passando pela orientação de recém-contratada comigo, e tentei não deixar que nosso horário de almoço mexesse com minhas emoções. Depois de soluçar no chuveiro naquela manhã, eu me preparei. Aquele idiota não iria arruinar meu primeiro dia, então eu forcei a sair da minha mente e me concentrei no novo trabalho. Claro, não estava ajudando que ele estivesse explodindo meu telefone a manhã toda até que eu finalmente desligasse-o. Seu texto inicial me confundiu no início porque veio de número errado, mas depois me lembrei que era o número real de Kalin. Dor. Sim, eu juro que poderia comê-lo em todas as refeições. Ela empurrou seu longo cabelo loiro para trás e disse: então você tem filhos? Esposo? Namorado? Antes que eu pudesse me debater com uma resposta, ela disse: fiquei noiva há uma semana hoje. Ela empurrou seu enorme diamante quadrado para mim. Olha essa coisa. Uau, eu disse, forçando meus lábios em um sorriso. Você vai se casar com Jeff Bezos. Ela riu. Ele se saiu bem, certo? Mas eu nem me importo com o anel. Eu só quero passar todos os dias com ele para sempre. Ah, engoli, ou tentei, mas minha garganta parecia que tinha uma pedra alojada dentro dela. É tão clichê dizer que vou me casar com meu melhor amigo, mas Deus, eu simplesmente o adoro agradável. Tipo, eu quero sair com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo. Chega, ok? Ok. Merda, eu não queria dizer isso em voz alta. As palavras tinham saído de mim, e eu não fui capaz de detê-las a tempo. Eu puxei o que parecia ser um sorriso e disse: brincadeira. Oh. Eu balancei a cabeça e pensei que estava sorrindo. Ela disse: oh meu Deus, o que é de errado? Eu balancei minha cabeça. Tentei dizer a ela que não era nada, mas parecia um gemido ou uma vaca zurrando. Oh, querida, o que foi? Eu não podia ver. Puta merda, as lágrimas fizeram o mundo. E a sala de descanso da Feminine Rage, flutuar para longe da minha linha de visão. Vocês me dão licença? Levantei-me e tentei fugir para o banheiro, mas tropecei em uma cadeira na mesa ao lado que não podia ver e caí de joelhos quando a cadeira caiu no chão ruidosamente ao meu lado. Merda, eu murmurei, me levantando o mais rápido que pude antes de morrer de mortificação. Mas eu me levantei rápido demais e não consegui ver o homem carregando a bandeja à minha direita através da minha visão turva. Então enviei a bandeja dele para o ar quando apareci e dei uma cabeçada com um estrondo alto, fazendo com que o macarrão chovesse sobre o homem e eu. Eu perdi a esperança de salvar minha dignidade e literalmente corri em direção ao banheiro, embora as poças de lágrimas que se instalaram em minhas órbitas oculares fossem tão implacáveis que eu não tinha ideia se tinha entrado no banheiro masculino ou feminino. Não que eu desse a mínima naquele momento. Assim que me tranquei no banheiro, olhei para meu reflexo no espelho e quis dar um soco na cara de Kalin Beck o mais forte que pudesse. Meu primeiro dia de trabalho e não só eu tinha macarrão no meu cabelo, mas eu tinha a borra preta do delineador e do rímel escorrendo pelo meu rosto. E mesmo depois de fazer um trabalho incrivelmente completo com meio rolo de papel higiênico, eu parecia uma pessoa que tinha acabado de escapar de um acidente traumático. Especialmente porque também havia um enorme botão vermelho na minha testa por causa da bandeja do almoço daquele cara. Eu queria desesperadamente apenas esperar no banheiro até depois que o sinal tocasse, mas então me lembrei que isso não era o ensino médio e eu precisava colocar minha bunda histérica lá fora se eu quisesse manter meu emprego dos sonhos. Deus, eu realmente odiava Kalin.
Quando cheguei em casa do trabalho, não tinha mais lágrimas. Eu estava em um estado letárgico a tarde toda e eu só queria desmaiar. Mas quando subi para o meu quarto, a visão daquela cama me deu vontade de vomitar. Uma pessoa inteligente provavelmente se contentaria com o fato de pelo menos ter conseguido uma cama incrível daquele idiota. Eu não era uma pessoa inteligente. Eu lutei com o colchão para colocar para fora da cama, suei e gemi enquanto descia as escadas, quase desmaiando no momento em que entrei no elevador com ele. Felizmente um cara legal já estava lá e perguntou se eu precisava de ajuda, então ele e eu arrastamos até a porta de Kalin. Ele começou a apoiá-lo contra a parede em frente ao apartamento de Kalin, mas eu balancei minha cabeça e disse a ele que precisava bloquear a porta. Desculpa, o que? Preciso disso. Muito obrigada por sua ajuda. Ele olhou para mim como se pensasse que eu era louca e disse, não esquenta. Repeti a mesma coisa com o box da cama, mas sem ajudante. Quando terminei, estava coberta de suor. Eu esperava que não fosse Jack que tivesse que voltar para casa e lidar com isso, mas a cama que aquele idiota tinha comprado não era mais da minha conta. Não foi até meia-noite que eu lembrei que tinha desligado meu telefone, e assim que ele ligou, eu vi mensagem após. Pelo amor de Deus, se você já se mensagem de Kalin chegar. Isso fez meu corpo encontrar outro estoque de lágrimas, caramba, e eu cansei. Sem ler nenhum de seus textos que enviei. Importou comigo, por favor, pare de enviar mensagens. Eu não posso fazer isso. Ele imediatamente respondeu. Deixe-me descer e falar. Com você. Fechei os olhos enquanto as lágrimas queimavam. Eu acho que estou bloqueando você, então. Tchau. Eu chorei enquanto bloqueava porque parecia extremamente final. Isto foi o encerramento, o círculo da vida quando eu bloqueei o número errado original de me enviar mensagens de texto novamente. Mas como eu era uma sádica, passei as próximas horas relendo nossa conversa desde o início. Quem precisava dormir de qualquer maneira? Mas caramba, havia tantas coisas embaraçosas que eu mandei em mensagens para o número errado, coisas que eu nunca gostaria que Kalin soubesse. Eu estava além de zangada e enojada com ele, mas pior do que isso, estava devastada por perdê-lo. Isso provavelmente significava que eu era fraca, mas todas as pequenas piadas internas e brincadeiras fáceis que compartilhamos tinham florescido em algo enorme e cheio, e agora eles se foram. Era como aquela fala em mensagem para você. Tudo isso nada significou mais para mim do que tantas coisas. Kalin. Você parece uma merda, qual? Linguagem, Gillian. Minha mãe olhou para minha irmã antes de me dar um grande sorriso, torcendo suas pérolas em dedos com vários anéis. Sente-se, querido. Eu me joguei na cadeira em frente ao meu pai e peguei o menu de bebidas. Claro, eu tinha bebida em casa, então eu tinha um zumbido decente rolando, mas por sua expressão severa, tive a impressão de que definitivamente precisaria de mais. Perguntei. Eles têm aperitivos aqui? Como palitos de mussarela. Minha irmã bufou e meu pai disse, não estamos em uma plebeias, Kalin. Gostaria que estivéssemos, porque acho que estou com vontade de experimentar o karaokê. Os olhos de Gillian se arregalaram, e eu poderia dizer que ela estava tentando discernir se eu estava ou não bêbado. Eu queria estar, mas infelizmente eu estava sóbrio o suficiente para ver a briga se formando em meu pai e a estranha desconexão no rosto da minha mãe. Resolvi me ligar de volta e disse, brincadeira, pessoal. Meu pai fez um gesto para o garçom trazer-lhe um uísque antes de me dizer. Então, como vão os negócios? Bem, eu fiz um aceno lento e disse, tendo um ótimo ano. Ele assentiu. Fantástico. Pena que não é sua empresa, não é realmente o seu bom ano. Isso é tão verdade, pai. Fui promovido recentemente. Desde a última vez que você me perguntou há um mês. Deixe-me pensar, inclinei minha cabeça, não. Ah, homem engraçado, meu pai cruzou os braços sobre o peito. Parece que você está preso nessa posição há um tempo e eu não estou preso. Eu amo meu trabalho. Disse o cara preso. Ele me olhou por um longo minuto, estreitou os olhos e disse, você não chega ao topo amando seu trabalho, Cole. Você chega ao topo com. Vocês podem parar com isso. Minha irmã revirou os olhos e disse, por mais emocionante que seja falar sobre o trabalho horrível e dispensável de Cole como analista financeiro de muito sucesso, eu gostaria de ouvir sobre a garota que ele está saindo. Só assim, minha garganta estava congelada e eu não conseguia engolir. Agora não, Gillian. Não, nós gostaríamos de ouvir tudo sobre essa garota, querido. Minha mãe estava sorrindo para mim quando disse, sua avó a chamou de encantadora.
eu não estou fazendo isso. Você não pode agradar sua mãe desta vez. Caralho. Linguagem, Kalin. Eu respirei fundo. Eu não estou a vendo mais, então não importa. Gillian murmurou, me desculpe, e eu apenas dei de ombros. Meu pai, no entanto, aproveitou a oportunidade para me fazer sentir uma merda. O que aconteceu com essa garota? Sua avó achou que poderia ser sério. Olhei para a toalha de linho. Acontece que não era. Quem terminou? Pai, eu não acho que isso seja da nossa conta, Gillian falou, mas ele passou por cima dela por que não? Somos uma família, ele voltou toda a sua atenção para mim e disse, diga-nos por que vocês terminaram. Eu precisava de outra bebida, porque eu poderia dizer que meu pai estava com vontade de pressionar. Pensei em inventar algo bom, algum motivo maduro e chato, mas depois pensei, Daisy. Era família, então por que não ser brutalmente honesto? Bem, estávamos fazendo toda aquela coisa de amigos com benefícios e foi realmente ótimo. Ela é inteligente e engraçada e uma verdadeira deusa na cama, então tudo estava dando certo, sabe? Pare com isso, Kalin, meu pai avisou, olhando para a mesa ao lado da nossa para ver se Edward Russell estava escutando a conversa da nossa mesa. Não, você disse que somos uma família e você está certo, nós somos. Vocês são os únicos com quem eu deveria estar falando sobre isso. Limpei minha garganta e baixei a voz. Ok, então, nós estávamos fazendo isso o tempo todo e nos divertindo muito. Pare com isso. Meu pai se inclinou sobre a mesa e apontou para mim. Pare com isso agora, ou este jantar acabou. Oh não. Não o jantar, sorri para Gillian, mas ela parecia desconfortável. Na verdade, contanto que tenhamos esses aperitivos, coquetéis e karaokê, não me importo se jantarmos. Gillian não pôde evitar. Ela murmurou. Ainda não é uma plebes, qual? Por que você está fazendo isso? Meu pai parecia bravo, mas também parecia confuso. Eu não entendo por que você aceitaria o convite se você não queria estar aqui. Eu estava bem até você não deixar a coisa com Olivia para lá. Querido, você está bem? Minha mãe parecia genuinamente preocupada, e algo em seu tom gentil me fez sentir como uma criança, o que eu odiava. Sinto muito que as coisas não. Estou bem. Você não parece bem. Virei minha cabeça para ele, só queria perder a cabeça. Como virar mesas, rugir como bestas infernais, rasgar coisas. Porque eu não queria falar sobre Olivia, mas especialmente não com eles. Bem, eu estou. Levante-se, meu pai se levantou, olhou para mim e disse, vamos lá fora. Agora, meu pai era um idiota arrogante e pomposo, mas ele nunca foi violento. Ele me amava e sempre foi um bom pai em sua maneira de julgar. Então eu nem sabia o que dizer enquanto ele me olhava fixamente. Sente-se, querido, minha mãe disse, mas meu pai foi firme. Vamos, qual? Eu encontrarei lá fora. Todos nós assistimos incrédulos quando meu pai saiu da sala de jantar. Gillian apoiou os cotovelos na mesa. Oh, papai vai chutar sua bunda, pelo amor de Deus. Não, as bochechas da minha mãe estavam vermelhas, e ela olhou para as outras mesas para se certificar de que nenhuma de suas amigas da Liga Feminina havia notado a briga da minha família. Ele deve querer falar com você em particular. Olhei para Gillian. O que eu faço? Vá, querido, minha mãe estava falando em um sussurro cortante e áspero. Vá falar com ele antes de fazermos uma cena. Revirei os olhos e me levantei. Deus me livre disso. Não se preocupe, eu te protejo. Gillian ergueu os punhos, eu serei seu segundo. Ah, pelo amor de Pete, minha mãe murmurou. Acho que consigo fazer isso, mas obrigado. Saí da sala de jantar e fui para a entrada principal do clube, sem saber o que estava acontecendo. Eu ainda tinha um zumbido, então toda a situação era meio divertida, mas borbulhando por baixo de tudo estava aquela parte de mim que queria destruir todos que se atrevessem a mencionar o nome de Olivia. Por aqui, meu pai estava encostado em seu Mercedes, olhando para o telefone como se estivesse apenas relaxando no estacionamento. Qual é o problema aqui, pai? Só assim, eu terminei de jogar. Eu precisava sair de lá e ir para casa, para o apartamento que se tornou um lembrete frio e estéril de Olivia, antes que eu o perdesse. Não vamos enlouquecer e brigar no estacionamento da porra do clube. Vou embora agora. Ele colocou o telefone no bolso e fez uma careta para mim. Eu queria falar com você sem sua mãe intervindo para cuidar de você. Oh, bem, isso parece promissor. Você pode parar com o sarcasmo por 5 minutos. Eu não estava com disposição para uma palestra, então disse. O máximo que posso prometer são 3. Veja, é disso que estou falando.
Bem, você não estava realmente falando sobre nada ainda, na verdade vamos, Kalin, cale sua boca detestável. Sim? Agora ele parecia pronto para explodir, e eu meio que queria que ele explodisse. Sentia uma inquietação pulsando sob minha pele, uma tensão que me deixou com fome de confronto quando ele me deu seu olhar desapontado. Ainda assim, ele era meu pai. Respirei fundo, contei até 5 e disse: considere calada. Por favor, continue. Ele olhou para mim por 1 minuto, como se estivesse esperando para ver se eu estava falando sério ou não. Então ele me deu um meio sorriso sarcástico. Foi tão difícil? Esfreguei a nuca. Um pouco. Isso o fez sorrir, e estávamos bem novamente em nossa própria maneira disfuncional. Ele se inclinou contra o carro e disse: você não parece bem, Cole. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Sua mãe está convencida de que essa garota Olivia partiu seu coração. Não sei se isso é verdade ou não, mas acho que esse pode ser um bom momento para você dar um passo para trás e reexaminar sua vida. Eu não gostei do som disso, mas eu apenas disse: acha? Eu acho. Ele esfregou a mão na barba bem aparada e disse: quando as coisas não saem como planejado, podemos fazer beicinho e nos comportar como uma criança birrenta, ou levar algum tempo para reconsiderar nossas escolhas. Refletir sobre o que fizemos em nosso passado e qual a melhor forma de seguir em frente em nosso futuro. Eu não podia assinar educadamente, eu não podia dar a ele a satisfação, porque isso faria com que ele pensasse que estava me entendendo. Era imaturo como o inferno, mas eu apenas olhei para ele com uma cara séria. Eu o deixei falar porque ele era meu pai e eu o respeitava, mas isso não significava que eu deixaria pensar que estava ganhando. Ele disse: você tem vivido sua vida como se ainda estivesse na faculdade, Kalin. Você tem um colega de quarto. Você está trabalhando no departamento financeiro de outra pessoa. Você está sendo deixado pela irmãzinha do seu colega de quarto. Isso soa como comportamento adulto. Sim. Não, ele acariciou o queixo, como sempre fazia quando estava trabalhando para colocar o ponto de exclamação em seu argumento, e disse: abandone o colega de quarto, Cole, você não está em uma fraternidade. Deixe o trabalho fácil para trás e tome seu lugar na Beck. Confie em mim, vai ser bom parar com essa rebelião juvenil e se estabelecer em sua vida adulta. Ouça, pai. É pelo amor de Deus, acho que é hora de parar de sair por aí. Encontre uma garota legal que queira as mesmas coisas que você e leve a sério. A raiva estava voltando. Eu parei de sair por aí, isso é o que Olivia era. Não, ela era conveniente. Ele disse isso como se eu fosse uma criança sem noção que não tinha ideia do que eu estava falando. Ela estava morando com você, pelo amor de Deus. Uma coisa é fácil como tudo em sua vida. Faça um esforço para ser mais, Kalin. Para ser melhor. Eu abri minha boca para sair, porque eu tinha acabado, mas eu tive que engolir minhas palavras quando Brinker Hartman, um dos amigos do meu pai, se aproximou com um sorriso enorme em seu rosto corado. Bem, se não é o jovem Sr. Beck. Já faz um tempo desde que fomos agraciados com sua presença. Como você está, Kalin? Eu tentei por um sorriso. Bom. Saindo, na verdade. Meu pai, que claramente estava prestes a trocar minha mãe e minha irmã pela companhia de seu amigo, disse: você vai dizer à sua mãe que está indo embora. Olhei para o clube. Ela está sentada perto do bar, com certeza. Ambos riram, mas os olhos do meu pai estavam sérios. Comecei a me afastar e ele disse: pense no que eu disse, Cole. Oh, eu disse sem olhar para trás, assim que eu estiver bêbado a ponto de querer lamber o chão. Olivia. Abri a revista e folheei minha coluna. Olivia totalmente doida para ver minha foto no cabeçalho e minhas palavras nas páginas lisas e brilhantes. Quem pensaria que eu estaria escrevendo uma coluna de conselhos? Comecei a ler, embora já soubesse cada palavra. Querida Olivia. Encontrei meu namorado com outra garota, mas ele diz que sente muito e não para de me implorar para voltar. Nós estávamos tecnicamente dando um tempo naquele fim de semana depois de uma briga, então de certa forma não foi traição. Eu quero superar isso e voltar a ficar juntos porque eu amo, mas toda vez que olho para o rosto dele, sou acionado e tenho um flashback da horrível cara de sexo que ele estava fazendo quando os encontrei. Totalmente traz o fator nojento e eu acho repulsivo. Como esqueço esse rosto? Ajuda. Oh não, cara de sexo. Atenas, Geórgia. Cara ou não, cara de sexo. Tome isso de uma garota que uma vez encontrou o namorado comendo bolo na barriga incrivelmente.
Lisa de sua colega, o nojo não vai embora tão cedo. Eka. Você não pode simplesmente esquecer que ele estava prestes a gozar e tinha o olhar de pálpebras pesadas mais do que eu poderia me esquecer de ver a língua do meu homem levantando da sede de seu umbigo. Tão nojento. Agora, minha história foi um pouco diferente da sua porque em vez de me implorar para perdoá-lo, meu namorado na verdade me agradeceu por apresentá-lo ao amor de sua vida. Não vou dizer onde o corpo dele está enterrado, mas saiba que às vezes como bolo lá quando o tempo está bom. Sério, porém, o que importa é como você se sente sobre ele. Se você realmente ama o homem e quer um futuro com ele, sugiro terapia. Tenho certeza de que se você conversar sobre isso com um profissional, você pode eventualmente esquecer aquela expressão escancarada de estou quase lá e ter uma vida feliz juntos. Analise isso, e boa sorte, senhorita O. Amor. Olivia. Isso me fez feliz. Escrever era a única coisa que me deixava mais feliz, porque era a única coisa que me distraía de pensar nele. Escrevi mais desde aquela manhã horrível do que em toda a minha vida, porque no minuto em que parei de digitar, aquele idiota veio à minha cabeça. Eu nunca pensei que meu coração pudesse doer mais do que com Eli. Fui pega de surpresa por sua traição, absolutamente chocada que ele e eu não estivéssemos na mesma página. Mas depois do rompimento, consegui ver as rachaduras. Nós estávamos vivendo duas vidas separadas, mas paralelas fazia um bom tempo, e eu estava cega para ver isso. Kalin, por outro lado, tudo tinha sido perfeito. Eu não queria que fosse, mas nosso relacionamento tinha sido melhor do que tudo que eu sempre sonhei. Mas agora estava manchado. Eu nunca saberia se algum desses momentos aparentemente perfeitos eram genuínos, ou se foram resultado de sua manipulação do que eu compartilhei com ele via número errado. E isso era uma merda. Kalin. Aqui está sua chave, cara. Jack me entregou sua cópia e olhou ao redor do meu apartamento. Parecia exatamente o mesmo, é claro, porque ele não contribuiu com nada para a decoração, exceto sua merda no quarto de hóspedes, mas era estranho que ele estivesse saindo depois de ser meu colega de quarto por tanto tempo. Ele decidiu morar com Vanessa, o que provavelmente era melhor para nós dois. Eu teria meu lugar só para mim, e ele teria uma chance de ser feliz para sempre. Prefiro morrer do que meu pai descobrir que não tenho mais uma colega de quarto, mas como ele não falava comigo desde o jantar, as chances eram boas de que ele não descobriria por um tempo. Peguei a chave. Disse: obrigado. Se você precisar de um lugar para ficar, você sabe, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem. Ele sorriu e colocou as mãos nos bolsos, e notei pela primeira vez que ele e Olivia faziam a mesma coisa de enrugar o nariz quando sorriam. Embora eu ache que não tenha mais colchão de ar. Irmãs estúpidas estragam tudo. Quando Jack me perguntou o que tinha acontecido com Olivia depois de uma noite em que eu fiquei muito bêbado, imaginei que o mínimo que podia fazer era deixá-la contar a ele. Dessa forma, ele poderia me julgar da maneira que quisesse. Eu respondi: Livy deveria ser a única a te dizer, e então eu acho que eu realmente solucei. Eu esperava que ele chutasse minha bunda por machucá-la, mas ele me abraçou, em vez disso. Minha patética dor deve ter ficado clara no meu rosto porque ele disse: porra, cara, e me engoliu em um abraço de urso. Graças a Deus eu tinha Jack. Se eu tivesse perdido os dois, teria sido demais. Eu disse: então será estilo traga seu próprio lençol. Sim, ele riu, traga seu próprio colchão de ar. Você vai ao Billy's para o jogo no sábado? Eu esperava que ele dissesse sim porque eu não queria um adeus estranho. Você sabe a resposta. Vejo você no sábado, então. Vejo você no sábado. Depois que fechei a porta, liguei uma música e entrei no meu escritório. Fazia um mês desde que Olivia descobriu a verdade, e eu desisti de tentar fazê-la mudar de ideia. Ela bloqueou minhas ligações e não me deixou entrar em seu apartamento, e ela até pegou o enorme buquê de flores que eu enviei, meu último esforço, e as deixou na mesa do saguão, onde elas morreram lentamente um pouco mais a cada dia. Eu não tinha visto o rosto dela desde aquela manhã, e isso estava me matando. Mas era isso. Estava feito. Eu li sua coluna algumas vezes e era incrível. Fiquei feliz por ela ter conseguido um emprego que parecia perfeito para ela. Era engraçado e autodepreciativo e tão incrivelmente Olivia que eu tive que parar de ler porque eu sentia muita falta dela. Entrei no meu notebook e comecei a trabalhar, mas tudo parecia errado. Talvez fosse só porque Jack se foi e eu estava sozinho, mas tudo parecia errado.
As coisas deveriam ter voltado ao normal, ela e eu nem éramos oficialmente uma coisa para começar, mas o mundo estava uma merda agora. Eu me inclinei para trás na cadeira e passei a mão pelo meu queixo. Gillian pensou que era só porque eu nunca tinha sido dispensado antes. Ela pensou que o choque de ser chutado estava deixando isso difícil para mim, e provavelmente não tinha quase nada a ver realmente com a garota. Ela estava tão errada. Comecei a pensar naquela manhã de novo, como sempre fazia, pensando em todas as coisas que gostaria de ter dito. Elas não teriam feito diferença para nós ficarmos juntos, mas talvez eu me sentisse menos mal com a coisa toda se ela me deixasse explicar. Fui ao site da revista dela e cliquei na página Olivia. Parecia uma coisa patética e incrivelmente idiota de se fazer. Mas cliquei no formulário para enviar uma carta. Eu provavelmente não acabaria enviando, mas pode ser terapêutico, certo? Olhei para o espaço e tentei encontrar palavras. Prezada Olivia. Eu fiz o impensável, eu me apaixonei por duas mulheres. Uma era charmosa, espirituosa e inteligente, e a outra era linda, apaixonada e mais divertida do que qualquer pessoa que já conheci. Eu poderia ter passado a vida inteira conversando com cada uma delas, ouvindo suas interpretações loucamente divertidas sobre o mundo e me perdendo em suas histórias contagiantes. Nunca me senti tão vivo como quando estava com elas, e não consigo parar de sonhar com olhos verdes selvagens e pequenas sardas. Cães e elevadores e caçarola de pepperoni. Elas acabaram sendo a mesma mulher, então não há dúvida de que ela é a pessoa certa para mim, mas acho que estraguei tudo sendo um covarde. Você tem algum conselho sobre como posso convencê-la, essa mulher maravilha que pode consertar um salto quebrado com 6 chicletes? A me dar outra chance. Eu faria qualquer coisa por outra chance porque sou louco por ela. Cérebro de robô, Omar, N.E. Olivia. Com certeza é ele. Tomei um grande gole da minha taça de vinho e ainda não consegui acreditar. Eu li e reli aquele envio a tarde toda, obcecada desde o minuto em que chegou a minha caixa de entrada. Marquei os itens em meus dedos. Elas são a mesma mulher, cachorros, caçarola de pepperoni, elevadores, isso é totalmente nós. E eu realmente o chamei de cérebro de robô uma vez, então tem que ser dele. Sarah e seu marido, Trey, sentados à minha frente em seu pátio com seu adorável bebê enquanto a fogueira ardia entre nós, pararam de contribuir para a minha conversa e apenas me observaram enquanto eu repetia as mesmas coisas várias vezes. Salto quebrado com chiclete. Cães. Caçarola de pepperoni. Elevadores. Mas eu simplesmente não podia acreditar que era dele. Quando ele aprendeu a escrever assim, isso me fez chorar por uma hora, porque eu ainda sentia tanto a falta dele que meu estômago apertava. Eu disse: estou bêbada por pensar em falar com ele. Você deve estar bêbada com certeza, disse Sarah e pegou a garrafa, mas não idiota. Trey deu um tapinha nas costas do bebê e disse: mas você sempre vai se perguntar se deveria ter falado com ele se não falaram? Desculpa, o que Sarah deu-lhe um olhar fulminante que dizia muito. Faz apenas um mês, e você está duvidando se deve ou não falar com ele. Com o passar do tempo, você se perguntará cada vez mais por que não ouviu. Ele tinha um ponto. Ele se levantou e pegou a chupeta da mesa lateral. Não vai doer. Passei a mão pelo meu cabelo e pensei sobre isso. Pode machucar meu coração, no entanto. Já está machucado, querida, ele disse, balançando aquele doce bebê, apenas ligue para o cara. Bem, merda. Olhei para Sarah, que revirou os olhos e disse: ele provavelmente está certo. Entrei em meus contatos, desbloqueei Kalin e comecei a digitar. Você é o cérebro de robô. Eu não esperava que ele respondesse imediatamente, mas ele respondeu. Sim. Suspirei e mandei uma mensagem, tenho certeza de que não vai mudar nada, mas se você ainda quiser conversar eu te encontro no Corbin Coffee às 8 horas da manhã. Eu mal tinha enviado quando ele respondeu. Eu estarei lá. Olhei para Sarah e Trey e minha boca se abriu. Oh meu Deus! Ele vai me encontrar amanhã de manhã. Sarah me emprestou um lindo vestido de outono antes de sair, e me fez prometer que ligaria para ela assim que terminasse. Eu não dormi muito naquela noite, porque eu estava absolutamente dividida sobre o que esperar. E o que eu queria. Metade de mim estava imaginando ele implorando por meu perdão e eu aceitando. Essa metade imaginou um dia de sexo de adoração, seguido por sua confissão de amor eterno e nós felizes para sempre. Mas a outra metade de mim era realista.
Imaginei perdoá-lo, apenas para voltar à precária posição de estar totalmente apaixonada por ele com medo constante de que fosse temporário. Eu não achava que poderia voltar a isso agora, então eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Olivia? Oi, posso por favor pegar um refil? Entreguei meu cartão e meu copo ao barista e respirei fundo. Acordei às 6, ansiosa e nervosa, então, em vez de tentar dormir, peguei meu notebook para poder trabalhar enquanto esperava. Eram 7h50. Eu ainda tinha 10 minutos. Assim que peguei minha bebida, voltei para a mesa perto da janela e tentei me concentrar no trabalho. Olivia. Oh meu Deus. Oi, Nick, eu sorri, mas a verdade é que eu queria que ele desaparecesse. Kalin estaria lá em breve, e ver aqueles dois juntos poderia me deixar tão chateada e enojada com suas tramas que arruinaria tudo. Como você está? Ele me deu um grande sorriso, e eu me perguntei se ele achou engraçado o jeito que eu beijei. Ele tinha rido disso com Kalin. Ouça, Nick, eu sei sobre a coisa toda da troca. Kalin me contou. Oh, ele parecia abalado. Não se preocupe, eu não estou brava, eu dei a ele o que eu esperava que fosse um sorriso amigável, eu entendo totalmente por que ele fez isso. Uau, ele deu uma risadinha, isso realmente estava me incomodando, só para você saber. Sem problemas, limpei minha garganta, deixe-me perguntar isso, a propósito. Eu entendo totalmente as razões de Kalin, mas por que você concordou com a coisa toda? Ele parecia preocupado novamente. Bem, estou assumindo que você se sentiu mal e queria me proteger de me sentir rejeitada. Como Kalin. Ele assentiu, feliz pela tábua de salvação. Isso mesmo. Kalin estava me contando como você passou por muita coisa com a perda de seu emprego e tudo mais, e ele disse que você era como um cachorrinho doce e adoravelmente desajeitado e ele simplesmente não queria que você fosse destruída. De se levantar. Uau, cachorrinho desajeitado. Cerrei os punhos e sorri, você é tão legal. Ele baixou a voz e disse. Bem, ele teve que me comprar uma garrafa de uísque, então eu não sou tão legal. Ele achou que eu acharia isso engraçado. Ele se inclinou um pouco mais perto. Eu realmente queria te convidar para sair depois disso, mas Kalin não me deixou. Então, por favor, não fique brava por eu não ter ligado. Sério, eu dei uma performance digna de Oscar. De uma risada genuína. Você não deve ter querido muito, se ele foi capaz de convencê-lo a desistir. Bem, estou perguntando agora. Ele parecia satisfeito com sua resposta. Posso levá-la para sair algum dia? Kalin não está mais parando você. Vamos apenas dizer que eu o descobri. Ele alegou que você era louca com um monte de problemas, mas eu deveria saber que ele estava mentindo para me manter longe de seu território. Você percebe que se referir a qualquer mulher como território de alguém é ofensivo, não é? Nick, louca cheia de problemas. Eu queria chutar as coisas de repente quando a raiva começou a florescer dentro de mim. Eu realmente cheguei a um acordo com minhas emoções e decidi considerar as desculpas de Kalin por causa de um possível amor verdadeiro. E foi uma piada. Eu era uma piada para ele, assim como sempre fui. Uau! Nick passou a mão pela barba e disse, sinto muito. Não quis te ofender, só estava dizendo que acho que Kalin estava com ciúmes. Sempre com o timing impecável, Kalin entrou pela porta. Ele ainda não tinha nos visto, e eu estava fisicamente magoada com o quão bonito ele era enquanto entrava como uma estrela de cinema. Aqueles olhos expressivos, aquela boca que eu sabia que de fato tinha gosto de altoides azul 99% das vezes, foi tudo por nada. Um desperdício de beleza. No momento em que ele me viu, todo o resto desapareceu. Seus olhos nos meus, isso era tudo o que existia no mundo por um longo e prolongado segundo. Sua boca começou a deslizar em um sorriso, mas então ele viu Nick. Ele se aproximou e disse: Nick. Não esperava ver você aqui. Nick olhou para mim, depois para Kalin. Que mundo pequeno. Fechei meu notebook e o coloquei na minha bolsa. Ouça, Beck, vamos ter que fazer isso outra hora. Isso me chamou toda a atenção. Ok. Nick me convidou para sair, e acho que vou fazer isso esta manhã. Talvez possamos nos ver na próxima semana ou algo assim. Acho que Nick quer dizer depois. Kalin olhou para seu amigo. Nick vai te levar para sair mais tarde. Quando você quiser, Nick gaguejou. Eu não me importo com o que você acha que Nick quer dizer, Kalin. Saí da cabine e levantei o queixo. Eu quero sair com ele agora.
"Oh, que é isto?" Ele gesticulou para nós dois e parecia irritado. "Vocês estão se falando agora?" "Não, não", Nick disse, puxando tanto o saco de Kalin que eu queria bater nele também. "Eu acabei de cruzar com ela." Eu disse a Kalin. "Nosso relacionamento não é da sua conta." "Nós não temos um relacionamento." Nick riu, olhando para Kalin como se eu fosse louca. "Sério? Oh, meu Deus, você pode parar de puxar o saco dele por 5 segundos?" Revirei os olhos para Nick e disse a Kalin. "Na verdade, não quero sair com ele, mas definitivamente não quero falar com você. Vejo vocês mais tarde." Dei 2 passos antes de Kalin agarrar a alça da minha bolsa e me puxar de volta. O que aconteceu com a conversa? Passei alguns minutos conversando com seu amigo Nick. Aqui aprendi tudo o que preciso saber. Kalin virou o rosto para o amigo. "Oh, que diabos você disse a ela?" O rosto de Nick ficou vermelho e ele se dissolveu completamente, baixando a voz e dizendo a Kalin. "Não tenho ideia do que está acontecendo, cara. Você estava certo sobre ela porque eu só parei na mesa dela para dizer oi e ela perdeu a cabeça." "Eu posso ouvir você, seu idiota", eu disse com os dentes cerrados. Kalin engoliu em seco e seus olhos dispararam para o meu rosto, depois de volta para Nick. "Por que você não vai embora e nos deixa conversar?" Nick quase correu para a porta enquanto Kalin e eu nos encaramos. "Podemos sentar?" Ele ainda estava segurando minha alça. "Por favor?" Mordi o lábio inferior antes de dizer. "Acho que não quero falar." Sua mandíbula apertou e ele levantou a mão e tocou meu queixo. "Por favor?" Eu balancei minha cabeça, mas queria empurrar meu rosto em sua palma quente. "Eu simplesmente não. Eu te amo." Tudo ficou quieto no mundo quando suas palavras bateram em mim. "Ok." Ele engoliu em seco novamente, sua garganta se movendo com força antes de dizer. "Eu te amo. Eu sei que estraguei tudo e sei que íamos manter tudo casual, mas de alguma forma eu me apaixonei por você. Eu não posso acreditar, mas apesar de nossa vida de ódio um pelo outro, estou completamente perdido sem você na minha vida." Kalin. Eu a observei processar isso. Suas sobrancelhas escuras se enrugaram do jeito que sempre faziam quando ela estava trabalhando em algo que ela não entendia muito bem, e ela piscou rapidamente. Seus olhos verdes olharam para minha alma, vendo tudo de mim, e juro por Deus que comecei a suar. Por quê? Puta merda, o que diabos eu tinha acabado de dizer? Era 100% verdade, mas eu nem sabia disso até que as palavras saíram da minha boca. Droga, se eu não me sentia como alguém que acabou de receber notícias chocantes. Parecia que o tempo tinha diminuído quando ela olhou para mim, e eu senti que ia perder a cabeça se ela não dissesse alguma coisa. "Nada. Você me ama?" Sua voz era quase um sussurro enquanto seus olhos corriam por todo o meu rosto. "Sim. É, você não pode acreditar." "Não posso. Quero dizer, você pode." Coloquei minhas mãos nos bolsos da minha jaqueta para não a tocar e sorri. "Depois de todo esse tempo. É muito louco." Ela sorriu de volta, mas eu poderia dizer que era falso. Algo estava errado. Ela disse, "É uma loucura." Quero dizer, Kalin Beck se apaixonando por uma bagunça louca como eu. Quem poderia acreditar nisso? Ah, merda. Isso não foi o que eu quis dizer. Talvez não, mas é exatamente o que é. Você se apaixonou por amor apesar de si mesmo, independente de tudo que você sabe sobre mim. Você acha que está apaixonado por mim e até mesmo você tem dificuldade em acreditar nisso. Droga, LV. Não me chame assim. Bem, então, caramba, Olivia, eu cerrei os dentes. Você pode não citar meus sentimentos como se fosse uma piada. Ela moveu a alça de sua bolsa para o outro ombro. Mas é uma piada, Kalin. Vamos. Você não me ama, assim como eu não te amo. Nós dois amamos bom sexo e brincadeiras espirituosas. Isso é tudo o que era. Eu não tinha ideia do que dizer sobre isso, pelo seu total desrespeito pelos meus sentimentos. Você está errada. Eu não estou. Ela tirou as chaves do bolso do casaco. Se eu não descobrisse sobre a coisa do número errado, você teria me chutado na segunda vez que eu derramasse algo no seu áudio ou usasse os sapatos errados no clube. Uau! Depois de tudo, você ainda pensa tão pouco de mim? Fiquei surpreso que suas palavras pudessem me fazer sentir muito mais merda do que já me sentia, mas acho que nunca soube quanto ela pensava que eu era um idiota. Eu acho que isso acaba tudo. Até mais, então, Marshall. Virei-me para sair do café, e algo dentro de mim morreu quando a ouvi dizer baixinho, até mais, então, Beck. Olivia. Dia de Ação de Graças.
Ela sempre se recupera de suas bagunças. No entanto, minha mãe estava na cozinha em seu estúpido suéter de abóbora com minha avó e minha tia Midge, ambas com estúpidos suéteres de abóbora, e discutindo sobre mim como se eu não estivesse ali na sala com o resto da família. Suas habilidades de recuperação de bagunça são inigualáveis. Jack me deu um sorriso de onde estava deitado no chão e chutou minha perna com seu nique, tão impressionante. Calha a boca. Ele está certo, LV, Will disse, sorrindo, incomparável hilário. Vocês dois parecem idiotas em seus suéteres. A propósito, eu queria largar a família e ir brincar no quintal com os meninos, mas como era dia de ação de graças, concordei em ficar dentro de casa com os adultos e confraternizar. Você também não parece legal no seu, Jack me disse antes de dizer ao Will. LV tem estado tão malditamente mal-humorada ultimamente. Ela me deu um soco sério ontem. Ela não estava brincando. Will entrou na conversa. Vocês idiotas podem ficar quietos, por favor? Inclinei-me para frente para ouvir melhor a TV e estávamos assistindo a um 995 que meu pai gravou com episódios de ação de graças de vários programas, e Friends estava passando. Eu desliguei todos eles durante a maior parte do episódio até ouvir Will dizer o nome de Colin. Eu mantive meus olhos na TV quando Jack disse: sim. Ele está sendo promovido para Chicago. Ele está vendendo o apartamento. Will perguntou. Sim. É o melhor do prédio, então vai vender em um dia. Quando? Ambos olharam para mim. Puta merda, eu disse isso em voz alta. Eu assinei com as mãos para eles se apressarem e responderem. Quando ele está se mudando, Jack? Não que seja mais da sua conta, mas acho que ele vai começar na próxima semana e ficar em um hotel até encontrar uma casa. Pisquei e me senti um pouco tonta. Eu não posso acreditar que ele não me contou. Você o odeia. Por que ele te contaria? Eu não o odeio. Olhei para a TV sem realmente assistir. Ele estava indo embora. Ele estava indo embora e nem ia me dizer, como se fôssemos estranhos. Senti como se não pudesse respirar. Vem cá, Jack disse para mim pelo canto da boca, olhando para minha mãe com olhos evasivos como se ele não quisesse que ela ouvisse. Desci até o chão e me sentei ao lado dele. Ok. Não se suje, LV, minha mãe gritou, franzindo a testa e mexendo algo no fogão. Ainda temos que tirar a foto. Como diabos eu iria me sujar? Eu não vou, mãe. Voltei minha atenção para meu irmão, que disse: tenho certeza de que ele está indo embora por sua causa. Você o destruiu, eu destruí? Minha nossa. Nós dois olhamos para a cozinha, mas felizmente tia Midge estava reclamando sobre batatas e botulismo, então ninguém tinha ouvido meu pequeno surto. Baixei a voz e disse: foi isso que ele lhe disse? Ele balançou sua cabeça. Ele nunca me disse nada, mas eu o conheço desde sempre e nunca vi assim. Nem quando ele pediu Daniela em casamento e ela disse não. Revirei os olhos e me forcei a não imaginar seu rosto. Ele disse à irmã que não aguenta mais morar na mesma cidade, muito menos no mesmo prédio que você, sabendo que não pode mais ficar com você. Ele disse que isso está matando Cálice. Meu coração começou a bater no meu pescoço. Ele nunca diria isso, juro por Deus. Gillian me mandou uma mensagem na outra noite porque ele disse isso quando estava bêbado. Ele pegou seu telefone, rolou por um minuto, e então me mostrou. Ela queria saber se eu sabia de alguma coisa. Ela disse isso, palavra por palavra. Oh meu Deus, eu me levantei e ajeitei meu suéter. Eu tenho que ir, que minha mãe gritou da cozinha. Onde você está indo? Nós vamos comer em 1 hora. Olhei em volta e todos estavam me encarando. Eu tenho que ir falar com alguém. Oh, pelo amor de Deus, Olivia, é ação de graças. Eu sei, mãe, peguei minha bolsa do chão, eu voltarei. Vamos tirar a foto da família em breve. O que não pode esperar até amanhã. Ela olhou para a tia Midge e então disse ao meu pai: Fred, diga a ela que isso pode esperar até amanhã. Isso pode esperar até amanhã, ele murmurou, sem se preocupar em abrir os olhos. Não pode esperar. Que porra? Ela veio e perguntou. Mesmo sendo um homem de família adulto, ele ainda ficava todo chato quando alguém se atrevia a fazer algo que ele não podia. Como deixar o dia de ação de graças? Linguagem, William, minha mãe repreendeu, fingindo horror, embora eu soubesse que ela usava a palavra P como um estivador quando estava sozinha com meu pai e achava que não podíamos ouvi-la. Eu tenho que falar com Colin antes que ele vá embora. Eu dei a Jack um olhar que fez Will dizer: puta merda, você tem uma queda por Colin Beck. Pisquei quando a casa inteira pareceu parar e esperar pela minha resposta. Meu pai até abriu os olhos. Eu apenas assenti. Oh, querida, minha mãe disse com um sorriso de pena.
Eu sei que o menino é bonito, mas eu realmente não acho que ele seja o seu tipo ok. Ele é muito tipo A, sempre foi. Impulsionado, motivado, bem-sucedido. Ela parou como se isso explicasse tudo. Qual é o seu ponto, mãe? Quero que você saiba que na verdade estávamos juntos por meses antes de eu terminar com ele. Oh, que Will quase gritou. Eu chamo isso de besteira. Ah, Livia, minha mãe disse, parecendo desapontada por eu estar mentindo como uma criança com imaginação excessiva. Você realmente não acredita em mim? Peguei minhas chaves e disse a Will, vai se foder linguagem. Minha mãe se engasgou enquanto meu pai murmurava Cristo Todo-Poderoso. Estou saindo agora, eu disse, correndo em direção à porta, irritada com minha família, mas desesperada demais para chegar até Kalin para se importar. Entrei no meu carro, dei a ré e voei para fora da garagem, apavorada que ele já tivesse ido embora. Olhei para casa e vi uma multidão de rostos me observando, todos espremidos no quadrado da janela da frente dos meus pais. Eu sabia que deveria acenar, ou me sentir mal por abandoná-los em um feriado, mas coloquei o carro em movimento e parti. Eu tinha que chegar a Kalin, e nada mais importava. Respirei fundo e bati novamente. Era minha terceira rodada de batidas altas, mas ainda não havia resposta. Venha. Abre. Ele já foi. Eu tinha perdido ele. Eu me perguntei se Jack sabia como eu poderia encontrá-lo em Chicago se ele já tivesse ido embora. Bati novamente e peguei meu telefone. Talvez a coisa que nos uniu, e nos separou, pudesse chegar até ele. Diga-me exatamente o que você está vestindo, senhor número errado. Deslizei pela parede e me sentei no tapete do corredor, sem um plano, mas absolutamente sem vontade de considerar o que significava sua ausência. Ele não podia ir embora. Ele não podia. Depois de uns bons 5 minutos, mandei uma mensagem. Estou no seu corredor, usando a blusa mais sexy que você já viu. Enviei a mensagem e depois tirei uma selfie do suéter idiota e enviei. Ele não respondeu, e depois de mais 10 minutos, eu me levantei e passei minha mão sobre sua porta. Pisquei para conter as lágrimas pesadas e tentei uma última vez, só por precaução. Ainda não havia sons de dentro, então eu limpei minha garganta e descansei minha testa em sua porta. Parece bizarro, mas eu não percebi até hoje que eu te perdoei por tudo isso. Assim que Jack disse que você está se mudando para Chicago, nada mais importava a não ser ver você implorar para você não ir. Pisquei para conter as lágrimas e acrescentei. A menos que você esteja morrendo de vontade de ir. Então eu vou implorar para você me mandar muitas mensagens de texto e me deixar visitar ou algo assim. Eu me endireitei e murmurei, merda. Ele provavelmente nem está em casa. Ele está em casa. Minha cabeça virou e lá estava Kalin, 2 portas abaixo no corredor e caminhando em direção ao seu apartamento em uma jaqueta preta North Face. Suas bochechas estavam vermelhas como se ele estivesse do lado de fora por um tempo, e ele estava olhando para mim com um rosto estoico, nenhum calor nos olhos azuis com os quais eu vinha sonhando há um mês. Meu estômago caiu, e eu lutei para pensar em palavras enquanto ele me segurava em seu olhar frio. Eu pratiquei no caminho, mas a única coisa que consegui pensar foi: você realmente ia se mudar para Chicago sem me dizer? Eu odiei que minha voz falhou quando eu disse isso. Porque eu diria a você. Ele olhou para o meu estúpido suéter de abóbora, mas não disse nada sobre isso. Isso importa. Eu balancei a cabeça. Seus olhos se estreitaram. O que esse aceno significa? Sim. Sim, o que? Marshall, ele gesticulou para que eu continuasse. Ajude-me a entender o que está acontecendo aqui. Enfiei as mãos nos bolsos do casaco. Estou tentando me desculpar. Acenando para mim. Olha, eu não sei o que você quer de mim aqui. Sua voz era grave quando ele coçou a sobrancelha. Estraguei tudo e você foi embora. Eu disse que te amava e você me disse que eu era uma piada. Então, agora que estou me mudando, você está de volta. O que devo fazer aqui? Eu não tive resposta, então eu apenas dei de ombros apaticamente. Isso é ótimo, LV, que você está muda de repente, mas eu não posso mais fazer isso. Ok, ele enfiou as mãos nos bolsos e disse, eu sei que foi minha culpa, mas perder você acabou sendo a pior coisa que já aconteceu comigo. Tudo era uma droga, tudo me lembrava de você, e eu estava tão triste o tempo todo que não conseguia nem ficar perto de mim. Não posso continuar vivendo assim, esperando vê-la no elevador ou sonhando acordado como um cachorrinho apaixonado que podemos nos encontrar no Starbucks. Eu te amo, Olivia, mas isso está me matando. Eu tenho que me livrar de tudo isso. Meu coração estava batendo. Você ainda me ama? Ele balançou sua cabeça.
Pare com isso. Essa não é a questão. Oh, meu Deus, mas eu estava chorando agora e não me importei, eu também te amo, e tudo tem sido horrível para mim também. Pergunte a qualquer um. Eu dei um soco no Will outro dia por dizer que eu estava agindo como um bebê carrancudo. Ele inclinou a cabeça. Você não fez isso. Eu realmente dei. E minha mãe provavelmente vai aparecer aqui a qualquer momento porque eu abandonei o jantar de ação de graças para vir te encontrar aqui. Jack disse que você estava se mudando, então eu simplesmente saí. E ainda nem tínhamos tirado a foto da família, você abandonou o jantar de ação de graças. Eu faria isso de novo se isso significasse impedir você de sair, puta merda. Eu estava certo. Ele olhou para mim, sua mandíbula flexionando, e parecia que ele podia ver minha alma ou algo assim sobre o que eu perguntei. Sua boca suavizou e ele olhou para mim como se estivesse descobrindo um quebra-cabeça. Quando fomos ao Flamens e você deixou aquele cachorro te derrubar no estacionamento, percebi uma coisa. Você não é uma bagunça quente, Livy. Você é apenas isso. Um tornado humano que está tão vivo, tão cheio da energia do momento, que ocasionalmente há um pequeno dano colateral. Eu abri minha boca e não tinha palavras, pela primeira vez. Mas todos os danos valem a pena. Eles são apenas um pequeno preço. Eu gostaria de viver um momento como você vive. Ele tirou as mãos dos bolsos e se aproximou, e suas palmas deslizaram sobre minhas bochechas. Você não tem ideia do quanto eu admiro isso em você. Kalin, olhei para seu rosto bonito e não tinha certeza de que algum elogio tivesse significado tanto para mim em toda a minha vida. Você está dizendo que eu sou sua heroína? Que eu sou o vento sob seu... Ele parou minhas palavras com um beijo, um de seus especiais de Kalin que me deixou agarrada em sua camisa enquanto ele me lembrava o quão bom tinha sido conosco. Como se eu precisasse ser lembrada. Ele ergueu os lábios apenas o suficiente para dizer contra os meus. Diga de novo. Eu te amo. Ele sorriu para mim. Novamente. Eu te amo, Kalin Beck. Eu também te amo, Marshall. Ele segurou meu rosto e me deu o beijo mais doce e quente, o tipo de beijo que envolve você e faz você se sentir tola, deliciosamente, insuportavelmente amada. Eu me deixei afundar nele, não mais com medo. Eu queria mergulhar em cada oceano insondável com ele. E mesmo depois que os alarmes de fumaça começaram a soar porque eu bati apaixonadamente Kalin contra o painel de incêndio, ele não parou de me beijar. Epílogo. Olivia. 2 semanas depois. Senhor número errado, você sabia que eu imagino você nua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não consigo parar. Está se tornando problemático. Eu ri e puxei o cobertor para debaixo dos meus braços. Eu mandei uma mensagem, igualmente. No outro dia, acho que sua mãe me viu olhando para você. Senhor número errado, sim, querida, diga. Minha respiração ficou presa, e eu quase deixei cair o telefone enquanto eu ria. Eu me virei para ficar de frente para ele e digitei: você quer que eu mande uma mensagem? Ou prefere que eu sussurre? Sussurre. Agora, Kalin estendeu a mão para o meu telefone, uma sobrancelha levantada e um olhar intrigante em seus olhos. Em vez de entregá-lo, joguei-o no chão e disse: continuo dizendo ao senhor número errado que não preciso mais dele, mas ele simplesmente não me deixa ir. Ele jogou seu telefone ao lado do meu e rolou em cima de mim. Você pode culpá-lo. Quando você encontra sua descagem incorreta perfeita, você não pode deixá-la ir. Senti suas palavras pulsarem em minhas veias como mel espesso. Sussurrei: eu te amo, senhor número errado. Eu também te amo, senhorita descagem incorreta. Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca. 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 Final do livro. Obrigada por